Olá pessoal, boa tarde. Nós iremos continuar nossas aulas hoje falando sobre a Europa novamente, né? Nós iremos ver a dinâmica populacional da Europa, né? Ou seja, a gente vai entrar novamente nas questões humanas da Europa, né? Principalmente a questão populacional, né? Então a gente vai ver na página 427, já mostra a questão da diversidade na Europa, principalmente a questão da diversidade linguística, né? Peço que vocês leiam e façam a introdução do assunto, né? Na página 427, onde já temos o mapa, né? Vocês vão avaliar, observar esse mapa que mostra a diversidade étnica, os grupos étnicos da Europa, né? Aqui tem vários no mapa, né? Aqui tem a área de influência grega, celta, inglesa, francesa, né? Principalmente abordando a questão dos povos mais antigos e a questão do desenvolvimento, né, étnico para cada região da Europa, né? Tanto é que o mapa vai mostrar várias tonalidades de cores para vocês analisarem direitinho essa questão, né? Então, na página 428, ele dá continuidade, abordando lá no último parágrafo a questão da religiosidade da Europa, né, que é bastante forte a questão do catolicismo romano, né? Também ele aborda essa outra parte do texto também falando das questões da religiosidade dentro do continente europeu, né? Ainda na página 428, nós iremos ver a questão do percentual da população mundial comparado ao percentual de população da Europa, né, que é em torno de 747 milhões de habitantes, né, ou seja, em torno de 10% da população do planeta, da população mundial, né. Mostra também no texto a questão da densidade demográfica, né, que é em torno de 34 habitantes por quilômetro quadrado, né. Ou seja, em um quilômetro quadrado nós temos em torno de 34 pessoas apenas. Ou seja, a população da Europa ela é bastante reduzida, né, por conta dos controles das políticas voltadas para a diminuição das populações, né. E nós temos um mapa já na página 428 mostrando as densidades demográficas, né. Vocês vão visualizar o seguinte nesse mapa: quanto maior a tonalidade de cor, maior a incidência de população. Aqui o mapa, né? Então você vê o mapa, tem várias tonalidades, da corzinha mais amarela, né, mais clara, verde clara, até a marrom, a mais escura, né? Significa que dessas cores mais escura, avermelhada, marrom, é o maior número de população, né? Certo? Aí vocês visualizem aí direitinho. Na página 429, mostra a questão dos climas da Europa, né? Ele aborda a questão do clima frio e também dos climas montanhosos, porque na Europa também existem muitas cadeias montanhosas, né? A gente sabe disso por conta do movimento de placas tectônicas, que é a formação, né, desse solo que é bastante ondular, né? Mas mostra também a questão da latitude, né? Que em altas latitudes a temperatura, o clima tende a ser cada vez mais frio, né? E a questão do acesso, né, da densidade demográfica vai diminuindo exatamente porque as pessoas preferem viver em locais mais quentes, né, do que em áreas extremamente frias. Ainda na página 429, né, que vocês vão ler também, ele fala sobre a questão da diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, que é o crescimento vegetativo, né? Outro tema abordado dentro da nossa aula, a questão o tópico diz, relembrando alguns conceitos demográficos, né? Então ele aborda as taxas de natalidade, né? Essa é a quantidade de pessoas que nasceu por 1.000 habitantes, né? O número de nascidos a cada 1.000 habitantes e a taxa de mortalidade, que representa o número de mortos a cada 1.000 habitantes, né, de uma determinada região, de um determinado país, né, que dá o resultado da expectativa de vida, ou seja, que dá o crescimento vegetativo daquele país, né. Geralmente nasce mais pessoas do que morrem, né, com o passar do tempo, né, dependendo do país, alguma catástrofe, né, alguma coisa que tem essa desregularização, né,
Palavra difícil, mas saiu. Mas na verdade é isso mesmo, né? Como por exemplo, hoje está acontecendo essa epidemia do coronavírus, né? Já fez uma grande quantidade de óbitos no mundo, né? Muitas pessoas já morreram por conta dessa epidemia, né? Ou seja, as taxas de natalidade, de mortalidade tendem a aumentar, né? Consequentemente, as taxas de natalidade tendem até a cair, né? Por conta das precauções mesmo, porque você vê que hoje morre muito mais gente do que nasce, né? E até a questão do nascimento, eles estão tendo todo o cuidado com as mulheres, com as gestantes, por conta da epidemia, né? Mas que você vê que as taxas de mortalidade está bastante acentuada para o mundo atualmente, né? Por conta dessa crise, por conta dessa epidemia, né? Então, o que a gente vê mais? Ele fala da questão dos países, da taxa de natalidade no mundo, né? As taxas de natalidade são sempre maior para os países, para as áreas mais carentes da Europa, né? E isso é verdade, tanto é que nos países mais pobres você vê que as taxas de natalidade são cada vez maior, né? São altas comparado aos países desenvolvidos, né? De controle de taxa de natalidade, eles sabem realmente que é muito mais benéfico você controlar, né, as taxas de nascimento, de natalidade, para que o país não tenha muitos gastos, né? Certo? Outra coisa também que ele aborda quanto a essa questão da densidade demográfica na Europa, a questão da participação das mulheres no mercado de trabalho, né? É outro fator que ele aborda aqui no texto, né? O alto nível de escolaridade, o uso de contraceptivo e o alto custo de vida no continente, né? Significa dizer o quê? Que a mulher do mercado de trabalho, né? A questão do alto nível de escolaridade, os contraceptivos, que são os medicamentos para combater gravidez, né? A gravidez, e o alto custo de vida do continente. Tudo isso faz com que as taxas de natalidade tendem a cair cada vez mais na Europa, né? E antigamente eles já tinham esse controle por conta disso, né? Que ele cita aí a questão da mulher no mercado de trabalho, fez com que a mulher reduzisse a quantidade de filhos, porque se ela tiver muitos filhos, ela não tem tempo para cuidar desses filhos, etc, né? O outro questão é a questão do alto nível de escolaridade, né? Então, quanto mais escolaridade as pessoas têm, a tendência é que essas pessoas tenham menos filhos, né? Porque elas são mais instruídas também, né? Você vê que a maioria das pessoas que têm muito filhos são pessoas extremamente humildes, né? Certo? O outro tópico também é a questão do uso de contraceptivos, né? Que são os medicamentos para reduzir as gravidez, né? A gravidez. E o alto custo de vida no continente também, né? Outra característica que faz com que as pessoas tenham menos filhos, né? Porque se tiver 5, 6 filhos, tem o gasto é enorme, né, na Europa, e o custo de vida lá é bastante alto, né? Por isso que as pessoas lá preferem ter 1, 2 filhos para que possa dar uma qualidade de vida para os filhos melhor, né? Do que se ele tiver uma família muito grande, aí fica mais difícil, né, para as pessoas administrar o que ganham. Outro tópico que ele fala no texto, ainda na página 429, é a questão da expectativa de vida do mundo, né? E fala também que os países europeus têm uma alta qualidade de vida, né? E também é um investimento muito grande na questão do sistema da saúde, né? Que é bem estruturado. Então as pessoas lá na Europa vivem bem, né? A expectativa de vida chega a 80 anos de idade ou mais, né? A média geral, né? Então significa que as pessoas lá vivem bem. Tem plano de saúde, né? Eles cuidam muito da saúde para eles poderem viver mais e com qualidade, né? Página 430, ele fala do IDH e do PIB europeu, né? Então vocês vão ler também essa parte do IDH, que o IDH é o que? É o Índice de Desenvolvimento Humano, né? É uma maneira de avaliar a qualidade de vida de um país, né? Então, no IDH é calculado em 3 indicadores. Nós temos a longevidade, que é a expectativa de vida ao nascer, né? As condições de vida, a salubridade do lugar, né? Ou seja, o saneamento do lugar de nascimento, e
de nascimento da população. A outra, a questão da renda, né? O outro critério é a renda. Que o país tenha uma renda boa, né? Para que possa ocorrer o progresso daquele país. E outra, a questão da educação, né? A medida pela qualidade de crianças e jovens que estão estudando e pelos anos de estudo da população adulta, né? É importante também que o país seja instruído, né? De pessoas educadas, pessoas formadas, né? Para que possa ter qualidade nos serviços também, né? Nos serviços que são ofertados. Outro tópico também que fala, ele cita os 10 países com maior IDH em 2018, né, da Europa, né? Aí ele cita a Noruega, a Suíça, a Irlanda, né, a Alemanha, a Islândia, a Suécia, os Países Baixos também, né? Então, tanto é que ele mostra também o mapa, vocês vão visualizar no mapa, né, observar esses países, né, com IDH alto, né, com qualidade de vida muito boa, certo? Então, é preciso a gente saber também dessas informações. Na página 431, tem o tópico Transição Demográfica na Europa e suas consequências, né? Tem um gráficozinho bem aqui, ó, que vocês vão visualizar. Aqui vocês vão ver a taxa de natalidade aqui em cima e aqui embaixo, vermelhinha, a taxa de mortalidade. Essa outra linha é a variação entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, certo? Então, eu vou explicar aqui para vocês, ó. Esse gráfico vocês vão visualizar, estão vendo aí na página 431, vão vendo aqui para vocês já ir se familiarizando aqui com o gráfico, né? E lá na página 432 já tem a primeira fase, a fase de pré-transição demográfica. Aqui ele vai mostrar que tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade eram elevadas, ou seja, o que sobrava aí era poucas pessoas, né? Que praticamente a mesma quantidade que nascia era a mesma quantidade que morriam, né? Não tinha uma situação assim favorável de controle do crescimento populacional, né? Porque nascia muita gente, mas também morria muita gente, né? Nascia muita gente porque não tinha um controle dos medicamentos que tem hoje, né? Para prevenir gravidez. E morria muita gente por conta das precárias condições de vida na época, né? As precárias condições, ou seja, a saúde não tinha evolução, as pessoas morriam de um simples gripe, depois virava tuberculose e acabavam morrendo, né? Ou seja, outras doenças também, outras pragas, né? Pestes que vieram para matar as populações, né? E que acabaram com que as epidemias, né? Que a gente chama, as epidemias que deram na época, né? Que principalmente no século XX na Europa matou muitas pessoas. Então, nascia muita gente, mas também morria muita gente por conta das doenças e das epidemias na época. A fase 2 é da transição demográfica, que mostra a questão da diminuição da taxa de mortalidade, né? Porque houve uma melhoria na questão dos medicamentos, né? Na fase 2, mas a taxa de natalidade ainda se concentra alta, né? Se concentra alto, porque já foi no período também industrial, que tinha emprego, né? E as pessoas aumentaram o número de filhos, né, por família, porque tinha condição também, né, de bancar, porque a indústria estava dando emprego e etc, certo? Mas por outro lado também diminuiu as taxas de mortalidade na fase 2, né, do gráfico aí, né? Ela caiu por quê? Porque houve investimento na área da saúde, né? Esse período aqui é um período de maior concentração populacional da Europa, é a fase 2. Na fase 3, ele já entra com medidas de planejamento familiar, que é os métodos contraceptivos, né? E também ingresso da mulher no mercado de trabalho, ou seja, ela vai ter menos filhos, né? Contribui para a queda do número de nascidos, portanto, a diminuição das taxas de natalidade, diz aqui o texto, né? Certo? Então, houve a redução do crescimento vegetativo, né? Redução, porque cai as taxas de mortalidade, mas também cai as taxas de natalidade, porque já tinha muita gente no planeta, né? Principalmente na Europa. Então, agora vamos controlar aí as taxas de natalidade, porque senão vai ter muita gente aqui na Europa e não vai dar para a gente dar uma condição de vida para todos, né? Digna, né? A fase 4, ele fala na transição demográfica, nas baixas de natalidade e de mortalidade também, né? Ela cai mais ainda, ó, lá no gráfico, né?
Então, há uma certa, vamos dizer assim, estabilidade, né, na quarta fase, porque aí ele já tem mais o controle, é mais rigoroso na questão dos métodos contraceptivos, né, e também é mais rigoroso na questão da saúde, certo? Então, há esse equilíbrio, né, já na fase 4, né, que é chamado na Europa de fase do envelhecimento da população, né? Porque ocorreu o quê? Aqui foi o aumento das taxas de população idosa, porque eles fizeram esse controle das taxas de natalidade, né? Não se preocuparam muito em incentivar também aos jovens a ter filhos, né? Porque, vamos dizer assim, eles controlaram demais, então a população da Europa está envelhecida, né? Boa parte das pessoas que moram lá são pessoas idosas, né? Já tem mais de 40, 50, 60 anos, né? Muitas pessoas, a maioria são de pessoas já adulto para idoso, né? Por conta também dessa permanência, né, do controle das taxas de natalidade. Então vocês vão ler também aqui, ó, vão ler da página 432, a fase 1, fase 2, 3 e 4 e visualizar lá no gráfico para poder entender direitinho, né? Página 433, nós temos duas pirâmides etárias da Europa. Interessante, essas pirâmides, ó. Essa aqui já está diferente dessa. Essa aqui é mais antiga, ó. Essa aqui é mais recente. Essa primeira, né, essa mais larga é de 1960, essa. E essa daqui já é de 2020. Você vê que a base aqui, ó, de 2020, já se estreitou comparada de 1960, né? Aqui ele já fazia um controle, mas aqui, ó, o controle mais rígido, lá na quarta fase, né? Que é 2020. Ó, a base aqui é bem estreita, significa que nasce poucas, né? Poucas pessoas. Então, à medida que vai subindo, vai aumentando a idade, ó. Consequentemente, lá no topo, esse topo aqui é muito mais largo do que esse, ó. Esse aqui é bem estreitinho, bem fininho. Esse aqui é largo um pouco, significa que aumentou também a expectativa de vida para os europeus, né? De 1960 para cá, para 2020, houve um certo aumento, né? Visualizem aí, ó, a pirâmide etária né? Esses dois gráficos aqui mostram, essas duas pirâmides mostram exatamente como é a situação da Europa atualmente, né? Que aqui já é 2020, né? Então, como o material de vocês é bastante recente, é bom visualizar direitinho o gráfico para vocês entenderem ainda mais, né? O que a gente está falando aqui. Então, a pirâmide diz o seguinte: quando a base, né, é estreita, consequentemente, nasce um percentual de pessoas mais baixo. À medida que a base é mais larga, significa que nasce uma grande quantidade de pessoas, né? Lá no topo, se for bem muito estreito, a expectativa de vida é baixa. Se for o topo mais largo, a expectativa de vida é mais elevada, ou seja, as pessoas vivem mais, que é no caso da Europa, né? Um dos continentes que a cada ano que passa a expectativa de vida só melhora, né? As pessoas vivem mais por conta da qualidade de vida, né? Dos investimentos que existem para a questão da população, certo? O que mais que a gente fala aqui vamos ler só um pouquinho aqui que fala sobre os idosos na parte 433, no primeiro, no segundo, no terceiro parágrafo. Diz assim: atualmente há uma grande proporção de adultos e idosos na população da Europa, em comparação à parcela de jovens, ou seja, há mais idosos do que jovens, né, para o mercado de trabalho. Por isso que a Europa sofre, e também há um grande número de imigrantes, né, pessoas que vem de fora e adentro na Europa e consegue se estabelecer, consegue um emprego, né? Principalmente os jovens, porque a maioria da população da Europa já está se aposentando, né? Aqueles que têm condição de trabalhar retornam para o emprego, que o governo dá essa oportunidade, né, de receber a aposentadoria e receber mais o salário, né, por aquele emprego, mas também a situação de que alguns idosos não voltam, acabam ficando só com a aposentadoria mesmo. E aí a Europa perde, porque precisa de jovens também para o mercado de trabalho, né? Vocês daqui a um tempo aí já estão, né? Hoje adolescente, amanhã já estão jovens, já estão prontos para o mercado de trabalho. Resta
a qualificação, né? Acho que vocês estudem, se qualifiquem, porque o mercado, né, tem esse percentual de pessoas que vão sair daqui a algum tempo, né, que vão parar de trabalhar e vai precisar de jovens para o mercado de trabalho, né? Por isso que a gente tem essa perspectiva que vocês estudem, né, que vocês tenham conhecimento para poder entrar no mercado de trabalho seguro, né, bem seguro de si, certo? O que mais? Aqui mostra também sobre o envelhecimento da população da Europa, né, a questão da idade, né, que é em torno de 78 anos, né, a maioria das pessoas, aproximadamente, a expectativa de vida lá, né, ou seja, 80 anos, né. Já a diminuição de jovens está ligado principalmente ao alto custo de vida, né, país, além da grande parte das mulheres inseridas no mercado de trabalho. Temas que nós já abordamos, né? Mas vamos dar uma lidazinha bem aqui na página, no penúltimo parágrafo, na página 433, tem assim: para enfrentar as baixas taxas de natalidade e a diminuição do crescimento vegetativo, alguns países europeus desenvolvem políticas de incentivo à natalidade, né? Como isenções fiscais, benefícios financeiros e períodos mais longos de licença para mães e pais, né? Aqui, alguns países da Europa, ele controlou muito as taxas de natalidade, como eu falei agora há pouco, e estão precisando de jovens para trabalhar, né? Por quê? Porque a maioria da população já está envelhecida, eles já estão se aposentando, então controlaram demais as taxas de natalidade, né? Por isso que tem que ter esse controle, o governo tem que ter esse controle até na questão da quantidade de pessoas que nascem, né? Certo? Porque tudo é registrado, nasceu registrado, né? O IBGE passa os dados do governo para ele ter perspectiva para incentivar o aumento da população, né? Como no caso da Europa, ela está incentivando que as pessoas tenham mais filhos, né? Porque senão daqui a pouco a Europa não tem mais jovens para o mercado de trabalho, né? Então tem que ter um certo controle dessas taxas de natalidade, né? E ter o controle também de melhoramento na questão da expectativa de vida para esse país, né? Então, o que eles fizeram? Diminuir as taxas de natalidade demais, né? Que fez com que a população, hoje é uma população mais velha, né? Como a gente vem falando aqui. Então, é o lado, de certa forma, é um lado negativo na Europa. Por quê? Porque vem imigrantes jovens de outros países para entrar naquele país para poder conseguir uma vaga de emprego, né? Porque o país mesmo, muitas vezes, ele tem uma concentração de pessoas jovens muito baixa, né? E aí, às vezes, a demanda está alta de empresas, de indústrias, né? Querendo que tenha, precisando de jovens para trabalhar, não tem, o que eles fazem? Vão trabalhar com as pessoas idosas que já são daquele país, né? Que já se aposentaram, que têm força para voltar para o mercado de trabalho, eles acabam aceitando a proposta do governo, né? Por isso que a gente tem que ter, né? Tem que ter esse controle também das taxas de natalidade para que no futuro não sofra com a pouca quantidade de jovens para o mercado de trabalho, né? O Brasil também ele vem controlando bastante, né? Essa questão da taxa de natalidade, com incentivos, né? Para reduzir as taxas de natalidade. Consequentemente, o Brasil pode sofrer futuramente se controlar demais essas taxas, né? Porque vai precisar de jovens, daqui a pouco a população do Brasil também está envelhecendo e não vai ter, né? Vai ter um grande número de aposentados, e aí o governo vai ter que gastar com aposentadorias, né? Com previdência social e etc. Certo? Então, acho que está entendido, né? Sobre o envelhecimento da população na Europa, né? Que a gente já falou bastante aqui. Resta vocês passarem uma lida no livro aí para vocês entenderem mais sobre esse tema, né? Resta que vocês também façam a parte de vocês lendo, né? Os movimentos migratórios atual na Europa, né? Como a gente falou também, há um grande número de pessoas também que migram de uma região para outra em busca de sobrevivência, em busca também de melhores expectativas de vida, né? De um bom emprego e etc. Certo? Então, nós temos duas situações, a área de repulsão, né? Vamos ler aqui, o que é a área de repulsão? São aqueles que apresentam condições de vida precárias, sejam por possuir serviços precários, alta taxa de desemprego, passam por desastre natural, como vulcão, terremoto, etc.
ou ainda por estarem em conflitos de guerra e cometem perseguições políticas, éticas, culturais e religiosas, né? Isso aqui é a área de repulsão, ou seja, aquelas pessoas que estão saindo daquele país ameaçado por alguma guerra, estão saindo daquele país porque ocorreu um terremoto, uma catástrofe natural. Então, eles tendem a querer ir para outras áreas, né? Que são áreas atrativas, são áreas de atração, né? Como os Estados Unidos, a Europa, né? E muitas pessoas migrando por exemplo, da África para a Europa, da Ásia para a Europa, né? E assim por diante, né? Principalmente quando eles se sentem ameaçados por perseguições, por vulcões, né? Por uma vida precária também. Tudo isso faz com que as pessoas migrem de uma região para outra. E existe a área de atração, né? Que vai dar melhores condições de vida, mais oportunidade de trabalho, né? Melhor desenvolvimento socioeconômico daquele país. Tudo isso as pessoas também procuram, né? Estabilidade, né, de emprego naqueles países mais ricos, principalmente, né, que tem um grande número de indústrias e etc. As pessoas tendem a querer ir para essas áreas onde são mais desenvolvidas, onde tem mais capital, né? Vamos dar uma lida aqui na página 435, né? Inclusive tem um mapa para vocês visualizarem. Esse mapa aqui, ó, certo? Essas bolas aqui são a questão dos movimentos migratórios, né? Os locais mais atrativos, né? E os continentes, né? Há esse processo migratório intenso, pessoal, certo? Principalmente quando alguma pessoa está num país que aquele país não está oferecendo as oportunidades, né? Ele gostaria de ter, né, os bens, ele gosta, sei lá, ou melhorar, estudar mais, as pessoas acabam indo para fora, né? Vamos ler aqui, na página 435, abaixo do mapa aí, né? Nós iremos ler aqui o primeiro parágrafo. Abaixo do mapa tem assim: segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, aproximadamente 272 milhões de pessoas deixaram